Oi, gente. Eu vim aqui e esclarecer umas coisas que estão falando a respeito da minha mãe que não é verdade. Que foi finalzinho de 2023 e início de 2024. Meu pai realizou o sonho dele de conquistar o mercado. Ele conquistou, só que ele não quis seguir. Ele deixou só eu e minha mãe trabalhando lá. Ele também... Daí ele começou a fazer Uber. E nessas viagens dele de Uber, ele encontrou uma mulher. E ele... Não só uma, várias, mas essa específica, porque ele teve um caso mais além. Ele se apaixonou por essa mulher, a mulher se apaixonou por ele enquanto ele estava casado, enquanto ele estava pregando na igreja. Ele estava pregando, ele pregava a Canoas inteira, ele pregava São Leopoldo inteiro, ele pregava contra o lado norte inteiro, tá? É que eu tô cuidando aqui. Enquanto ele estava fazendo tudo isso dentro da igreja, ele estava fazendo Uber também. E ele se relacionou com uma mulher. E a mulher descobriu que ele era casado e foi no nosso mercado mostrar as conversas que ele queria ter uma família. Ele chamava minha mãe de neguinha. Ele estava chamando essa mulher de neguinha também. Ele me chamava de neguinha também. Ele falou que queria construir família, que se ela tivesse grávida não era para ela tirar o filho, porque ela tava com risco de gravidez dele. E aí, se vocês vierem aqui na São Luís, todo mundo sabe dessa história, porque todo mundo viu. Todo mundo escutou, todo mundo viu de olhos, tá? Isso tudo. O que a minha mãe quis fazer? Ela quis abafar o caso para não prejudicar o ministério dele. Mas ele continuou não pregando. Depois disso, ele continuou não pregando, porque ele respeitou isso. Aí a minha mãe hoje em dia ela toma vários tipos de... Não são só esses, são mais tipos de remédio. Por depressão, ansiedade, depois que causou isso aí. Agora, há um mês atrás, ele saiu de casa, ele pediu divórcio, e nesse tempo aí, ele tem falado que a minha mãe andou com uma chorra. Ele tá falando que ele quis se separar da minha mãe, ele tá colocando a culpa da separação na minha mãe, mas só que não é verdade. Ele quis sair de casa, ele que quis pedir divórcio. Eu tenho tudo pra provar aqui, porque ele tava me mandando falando que não era pra mim falar pra minha mãe, mas que ele já tinha ido atrás dos direitos dele, de pensão, essas coisas, porque ele queria fazer tudo escondido da minha mãe e ele fazia a minha cabeça pra mim não contar pra ela. E eu tenho tudo aqui no meu celular. Ele é bloqueado, né, hoje em dia, em tudo que é meu. E também a gente acabou descobrindo hoje, agora, meia-noite 15, enviaram pra nós prints dele com uma mulher. Deixa eu pegar aqui. A família dele no estado que tá, de separação, que não era nem pra estar pregando em cima do altar. Ele tá pregando, aqui é ele, ontem, numa vigília, pregando, tá? E aqui é ela escondida aqui, ó, atrás, tá? Eu vou mostrar quem é essa daqui. Deixa eu pegar aqui. A Mariana de São Leopoldo, a cantora, aonde os irmãos que estão com eles também sabem, andavam com a gente, saíam para comer com a gente, eles sabem desse caso dela aqui, sabem o que o meu pai tá fazendo com a minha mãe, eles sabem, e eles estão aplaudindo isso aqui, essa baixaria aqui, eles estão aplaudindo. Essa aqui é a cantora, tá? Isso aqui é o Instagram, ó, inclusive até minha mãe ainda segue ela, ó, porque eles saíam juntos. O pós-culto, que ele ia pregar lá com os jovens lá. Esse aqui é ele é. Então eu vim aqui só esclarecer isso daqui, porque eu não queria estar aqui escandalizando, né, a obra de Deus, o evangelho, mas é que ele tá mentindo,
que a minha mãe tava saindo com uma chorra. A minha mãe não tem nem o porquê tá saindo com uma chorra. Minha mãe sabe os princípios bíblicos e nada contra quem é, mas a gente tem princípios bíblicos. O que eu... inclusive, enquanto ele tava na igreja pregando, eu paguei pra ele fazer uma tatuagem. Ele fez essa tatuagem aqui comigo, só a frase é diferente. Ele fez essa tatuagem aqui comigo também. Olha aqui, enquanto ele tava pregando em cima do altar, ele tava bebendo. Ele tava bebendo. Ó, o que tá na mãozinha dele aqui, ó. Isso aqui é ele. Na praia. Aqui. Bebendo, pregando, fazendo tudo isso daí. Ele tava fazendo. Pregando. Aonde ele pregava em cima do altar e falava que a gente deveria ter princípios bíblicos em cima do altar, que altar não era brincadeira. Ele pregava, mas o que ele pregava ele não praticava dentro de casa. Porque ele me chamava de vagabunda, ele falava que eu não ia ser nada na vida, eu trabalhava e ele queria que eu limpasse a casa, cuidasse dos meus irmãos e fizesse as coisas tudinho pra ele. E aí eu ficava cansada, eu não conseguia muitas vezes fazer as coisas. Mas a maioria das vezes eu fiz. E enquanto ele trabalhava dentro de um carro que a empresa dava pra ele. E ficava sentado no arzinho ali, recebendo os pedidos dos clientes só pelo celular. E aí ele deixava eu sozinha. Quando ele chegava, ele deixava eu sozinha com as crianças cuidando enquanto a minha mãe trabalhava. E deixava a madrugada todinha pra mim cuidar das crianças, coisas que eram pra ele fazer. Porque ele que era o homem da casa. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hein? E outra, a minha mãe não é separada no papel com ele, tá? Isso aí que ele tá fazendo é muito errado, porque a minha mãe não é divorciada oficialmente com ele. Por enquanto, eles só não estão morando junto, mas eles não são. Eles ainda são casados no papel. Gente, e ele tirou o carro dos meus irmãos, tá? Ele tirou o carro. O Isaac perdeu o molde das botinhas porque ele não quis trazer o carro. Ele falou que ele não ia trazer o carro. Porque ele tava andando com mulher casada. Essa mulher aqui que eu mostrei pra vocês é casada, tá? Ela é casada, ele é casado, tudo é casado. Eles têm hiperfoco em quem é casado. E aí traem as mulheres e vão pregar na igreja, cantar como se nada tivesse acontecido. Oi, gente, voltando aqui de novo. Hein? E outra, tá? Há pouco tempo eu tava no hospital, tá? Eu tava no hospital e no dia que eu fui, né? Que eu fui num dia e voltei de novo por causa que meu pé infeccionou de novo. E ele não podia nem trazer, tá? Ele não podia nem trazer a minha carteirinha, né? Que é o meu documento, pra trazer, porque ele, entre aspas, ele trava com alguém. Porque ele não queria trazer de jeito nenhum. E ele diz ser presbítero e diz pregar na igreja, fazendo essas coisas e me deixando na mão quando eu mais precisava. E outra, eu só vi ele só apareceu no dia que eu fui embora do hospital. Quando a mulher foi ali na nossa casa, ela falou que não era só uma mulher que tinha mais. Ele passou doença pra ela e tinham mais mulheres que ele ficou, não foi só ela, teve mais. E ele passou pra essas mais doença também.